Glórias a Deus. Boa noite, paz seja convosco. Ah, não, vocês estão de sacanagem. Volta a banda aqui, que vocês estavam mais animados antes. Boa noite, paz seja convosco. Aí, cara, aí eu vi barulho. Você sabe que num encontro como esse, adoração, comunhão, mas é fundamental também o momento da gente refletir na palavra de Deus. É claro que enquanto nós estávamos adorando, do altar aqui saiu uma palavra, foi ministrado no nosso coração já. Mas eu sei que Deus tem um pouco mais para falar com a gente nessa noite. Amém? Vocês são a realidade atual da igreja, mas vocês também são o futuro da igreja. Tem uma geração que está partindo. Vocês são a geração que estão estabelecidas e vocês é que vão levar a igreja a um outro nível. Então nós precisamos entender que esse é o momento de nós darmos o start para aquilo que Deus quer fazer em nós, para poder fazer através de nós. Amém? Escute, Deus nunca vai fazer nada através de você sem ter feito em você primeiramente. Eu recebi essa mensagem de Deus para ministrar nessa noite. Ela primeiro falou comigo e agora eu vou transmiti-la a vocês e certamente Deus falará com vocês assim como falou comigo. As coisas primeiro acontecem em nós, para depois, através de nós, serem feitas. Ok? É a transformação da sua vida que vai deixar você do jeito certo para ser um transformador de vidas também. Ninguém pode oferecer aquilo que não tem. Amém? Vamos orar? Quero orar com vocês antes de ler aqui. Eu quero que você coloque a mão sobre a sua cabeça, Senhor. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então vamos orar, diga assim: Senhor Jesus, te louvo por estar aqui nessa noite. Eu te peço, dai-me ouvidos espirituais para receber a instrução que tens para a minha vida. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém? Pegue a palavra do Senhor, abra em Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 5. Gênesis 37, a partir do versículo de número 5. Amém? Nós vamos ler até o versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Versículo 9. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Quem conhece a história de José aqui? Levanta a mão. Maravilha. A história de José é uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia, que mostra o poder de Deus de tirar alguém
lá do fundo do poço e colocar ele assentado no trono. É uma das histórias bíblicas que mais demonstram o interesse de Deus de fazer na nossa vida e através da nossa vida coisas extraordinárias. Agora veja, José, ele teve sonhos, e alguém aqui discorda que esses sonhos aqui vieram diretamente de Deus para ele? Alguém discorda disso? Então vamos entender. Deus deu a José sonhos que indicavam o que aconteceria na vida dele, como as coisas seriam. Deus estava mostrando para José como seria o futuro. E os sonhos eram tão escancarados que as duas vezes que ele contou os sonhos, os dois sonhos, eles foram interpretados imediatamente. Os irmãos, quando ouviram, disseram: peraí, nós vamos nos curvar diante de você? Quando ele contou para o pai o outro sonho e para os irmãos, o pai o repreendeu e disse: será que eu, a tua mãe e teus irmãos nos curvaremos diante de você? Então quer dizer que eram sonhos poderosíssimos e muito definidos, eram claros para qualquer um interpretar. Nós sabemos que depois disso, José vai para a pior situação da vida dele, vai parar no fundo do poço, os irmãos jogam ele lá. Ele é vendido como escravo para o Egito. Chega lá, ele sofre, ele padece, porque ele era apenas um adolescente quando ele foi para o Egito. E quando ele chega à presença de Faraó para interpretar os sonhos, ele já tem 30 anos. Então, estima-se que ele passou 14 anos no Egito. Dentro desses 14 anos, 12 anos ele passou preso. Às vezes a gente olha a história de José e diz assim, como é que esse cara se manteve fiel a Deus, firme, mesmo vivendo uma situação tão terrível, tão difícil? Como é que um jovem de aproximadamente 16 anos, quantos aqui tem 16 anos? Glórias a Deus. Imagine você com 16 anos, numa situação como essa. Como é que um jovem de aproximadamente 16 anos teve tanta resiliência para, diante de todas as situações e tentações que ele viveu, se manter íntegro, firme, alinhado? Agora veja só, para nós entendermos isso, nós precisamos voltar e discernir quem é José. Preste atenção no tema da mensagem. As coisas de Deus não acontecem do nada. Tudo que Deus vai fazer está sobre um fundamento. Diga isso, diga: tudo que Deus faz está sobre um fundamento. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida e ficamos pensando assim, vai acontecer do nada. Simplesmente virá o tempo em que Deus vai determinar e as coisas vão acontecer. Mas tudo que Deus faz está pautado num fundamento. Agora eu quero mostrar para vocês o fundamento de José. Amém? Pega a Bíblia de novo aí. Volta no mesmo capítulo 37. E nós vamos ler o versículo de número 1 e 2 do capítulo 37, que diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Amém? Aí está o fundamento. Deus não olhou do céu e disse assim, lá embaixo tem Jacó e seus filhos. Unidunité, Salamé, Minguê, o escolhido foi você. É você, José. Deus não fez isso. Deus olhou e Deus enxergou em José um fundamento, uma condição para que José pudesse viver e ser tudo aquilo que Deus havia determinado.
Primeira coisa que o texto diz aqui: quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Primeiro fundamento da vida de José: mesmo sendo jovem, ele sabia assumir responsabilidade. O que acontece é que muitas vezes as pessoas, elas ficam empurrando a responsabilidade, jogando a responsabilidade para frente. Se você quer que Deus mexa com a tua vida, se você quer que Deus te direcione, se você quer viver algo extraordinário de Deus, então você precisa aprender a assumir responsabilidade. Ei, puxa para você a coisa. Ah, pastor, em casa ninguém tem compromisso. Tem compromisso você. Pastor, meus amigos não estão nem aí para nada. Você está? Então faça a diferença você. Está entendendo? Assume a responsabilidade. Ele era um pastor de ovelhas, tendo 17 anos. Você precisa assumir a responsabilidade das suas atitudes, das suas ações. Você precisa assumir a responsabilidade de ser um servo de Deus autêntico, de fazer a diferença na tua igreja, na tua casa, nos lugares em que você frequenta. Assuma a responsabilidade. Tem muita gente que é especialista em olhar o outro, mas a Bíblia diz assim, ó: cuida de ti mesmo, olha para você mesmo, examine-se a si mesmo. Então, ei, puxa a responsabilidade. Daqui vão sair líderes da igreja, daqui vão sair pastores, pastoras, evangelistas, ministros. Quando eu entrei na igreja em Londrina, eu me converti lá. Eu fui na igreja, eu não queria ir na igreja. O último lugar que eu queria ir era a igreja. Mas tinha um camarada que tinha um compromisso com Deus tão grande, o compromisso que ele tinha com Deus fazia com que ele me chamasse sempre para ir para a igreja. Eu considerava ele um cara chatíssimo, porque ele ficava me chamando para ir para a igreja. Eu não queria saber de igreja. Ele era vice-presidente de jovens da Igreja Quadrangular Sede de Londrina. E ele levava muito a sério. Eu disse tanto não para esse rapaz, tanto não, que um dia eu tive que dizer um sim para ele. Era uma reunião como essa aqui. Eu falei, olha, eu vou, mas quando eu sair de lá, eu vou para o meu rolê. Olha que gíria maneira. Hoje eles falam outra coisa, né? Não tem nem que termo que usa. Mas eu falei, é isso mesmo? Vou para o meu rolê depois. Aí ele falou assim, ó, como se fosse agora. Ele disse assim, ó, faça o que você quiser, só vai lá. Aí eu fui, sentei lá no fundão da igreja. Era uma igreja com galeria. Eu sentei lá no fundão, sentei lá, louvor, aquela coisa de sempre, né? De quem não sabe de nada, movimentação e tal, tudo legal. Passaram a palavra para o pastor e ele, por Deus do céu, ele não pregou. Ele estava naquele lugar, ele estava assumindo a coordenadoria estadual de jovens. E ele começou a dizer assim, ó, quando eu era jovem, tinha uns 14, 15 anos, a gente ia para a igreja e a gente se reunia e orava. A gente ia na escola bíblica, depois a gente orava. E nós, com os nossos amigos ali da igreja, nós queríamos mais de Deus, nós queríamos batismo com o Espírito Santo, nós queríamos dons espirituais, nós queríamos conhecer mais de Deus. Bom, não sei se você já teve essa experiência na tua vida, mas veio um dedão de Deus do céu e apontou para mim assim, ó, e disse assim, se você morrer agora, para onde você vai? E eu respondi, não sei. Aí essa voz disse assim para mim, você sabe muito bem para onde você vai. E eu respondi, se eu morrer agora, eu vou para o inferno. E aí essa voz disse para mim assim, ó, o que é que você vai fazer acerca disso? Você pode mudar de vida. A Bíblia diz que é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito de Deus me convenceu naquela noite. E eu, em vez de sair de lá para ir para o rolê, eu saí de cabeça baixa, pensando o seguinte, a minha vida precisa mudar.
eu nunca mais fui o mesmo. E Deus catou aquele caco miserável que entrou naquela igreja naquela noite e trouxe aqui para ministrar para vocês. Sabe por quê? Eu não sou melhor que ninguém. Aliás, considero-me um dos piores. Porém, aquilo que há de melhor está em mim, o Espírito de Deus. Ah, Deus chamou você, assuma a responsabilidade. Pare de fugir do compromisso. Pare de dizer que amanhã você faz. É hoje. A Bíblia diz, no tempo que se chama hoje. Segundo, o texto diz aqui, ele tinha 17 anos e pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Segundo, não se deixava contaminar pelo ambiente. Diga assim, ó, José não se deixava contaminar pelo ambiente. Como assim, pastor? Que ambiente é esse? O pior que você pode imaginar. Os irmãos não tinham compromisso com nada, nem com o pai, nem com Deus, com ninguém. Agora veja, José era o caçula. Porque abaixo dele só tinha um menino chamado Benjamim, que ainda era criancinha ainda. Então ele era o caçula daqueles que sabiam o que estava acontecendo. Agora veja só, sendo o caçula, ele era altamente influenciável. Concorda comigo ou não? Quem tem irmão mais velho aqui? Às vezes a gente tem até uma rixa com o irmão. Mas querendo ou não, o irmão mais novo é altamente influenciado pelo irmão mais velho. Agora veja, José, ele tinha um comportamento diferente. E ele não se deixava contaminar pelo ambiente. Entende? Tem gente que fica dando desculpa, dizendo o seguinte, mas aonde eu moro é terrível. Mas a empresa que eu trabalho é terrível. Mas a faculdade que eu estudo é terrível. A escola é terrível. Os amigos que eu tenho são terríveis. Irmão, maravilha. Mas você é luz no meio das trevas. Você é que faz a diferença. E José, ele puxou para si essa responsabilidade. Entende ou não? Tem gente que fala assim, mas é difícil. Quem disse que andar com Jesus é fácil? Quem falou essa bobagem? Se fosse fácil, a Bíblia diria que andar com Cristo é o caminho largo e plano, e o caminho do inferno seria o difícil e estreito. Mas é o contrário disso. A Bíblia diz que o caminho que leva à salvação é um caminho muito difícil. A porta é muito estreita. Está falando que é difícil mesmo. É difícil, mas vale a pena. É difícil, mas é o único caminho da salvação. Não se deixava contaminar pelo ambiente. Você foi chamado para influenciar positivamente. E não para ser contaminado. Então, observe o que é que precisa melhorar na tua vida, na tua conduta, no teu comportamento, nas tuas palavras. O que é que precisa melhorar? No seu comportamento dentro da igreja. Meus irmãos, tem lugar que um líder não conversa com o outro, um irmão não conversa com o outro, tem bloqueio, tem indiferença, tem inveja, tem calúnia. Que isso? Não, pastor, é que são todos muito novos. É mesmo? É novo para ter inveja, é novo para ter bloqueio, é novo para ter barreira, é novo para ter problema, mas não é novo para estar cheio da unção do Espírito, para fazer a diferença? Não é novo para ter um comportamento exemplar? Pastor, eu quero que Deus me use, que Deus me leve, que Deus faça a obra através da minha vida. Então, deixa Ele trabalhar a tua vida. Deixa Ele mexer. Deus precisa encontrar fundamento aí. Fundamento. Você está entendendo ou não? Fundamento. A Bíblia diz que Deus rejeitou Saul. Não é o rei Saul? Deus não rejeitou ele? Agora, o que é que Samuel falou para Saul quando Deus o rejeitou? Samuel disse assim, Deus escolheu alguém melhor do que você.
alguém que é segundo o coração dele. Aonde é que Deus encontrou esse cara? Atrás das malhadas, lá atrás das ovelhas. Sabe por quê? Porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra procurando aqueles que o adoram, que o louvam, que têm compromisso, que querem mais da presença dele. Deus está procurando. Irmão, se você mudar a tua conduta, se você deixar o Espírito de Deus dirigir você, se você assumir a responsabilidade de ser um crente autêntico, Deus vai encontrar você onde você estiver. Deus vai encontrar você, vai levantar você, vai levar você. Porque Deus está procurando, a palavra do Senhor diz que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Deus está precisando de gente para trabalhar, de gente que tenha compromisso. Quanto trabalho não pode sair daqui? Daqui pode sair uma pessoa que vai transformar o rumo da nação. Vocês conseguem entender isso? O que é que nós estamos fazendo? A Bíblia diz que ele não se deixava contaminar pelo ambiente. Não interessa o ambiente que você está. Entenda o que eu estou falando. Eu não estou falando para você ir para um ambiente ruim e dizer, não, pastor, eu estou aqui para ser luz. Estou aqui nessa balada para ser luz. Larga a mão de picaretagem, eu não falei isso. Tem gente que já fala, pastor, eu senti no coração de sair daqui na balada, para ser luz lá. Abre teu olho, hein, que as trevas te engolem. Você está entendendo? Tem ambientes que nós precisamos estar, que são ambientes ruins. E é nesse ambiente que você não vai se contaminar. Preste atenção. José era um gurizão, estava na casa de Potifar. A mulher do Potifar não deu em cima dele? O que ele fez? Fugiu. Por quê? Não, pastor, é que ele não gostava de mulher. Não, ele depois se casa com a filha de um sacerdote e ele tem 2 filhos. A questão não é gostar ou não. A questão é se posicionar da forma correta diante de Deus. Ele disse assim, para aquela mulher, o meu Senhor, ele entregou tudo na minha mão, tudo, eu posso fazer o que eu quiser, menos tocar na senhora. Eu não faria isso contra o meu Deus. Entendeu? Eu não faria isso contra o meu Deus. Sabe por quê? Potifar não está vendo, mas Deus está aqui. Deus está vendo. Eu não vou fazer isso com o meu Deus. Pastor, da onde vem esse fundamento? Daqui, Daqui, de alguém que não se contaminava. Você está entendendo ou não? Meu irmão, dá elemento para Deus trabalhar na tua vida. Dá elemento para Deus. Davi estava lá no pasto tocando a harpa dele. E a presença de Deus veio sobre ele. E a Bíblia diz que Deus tirou ele de lá. Sabe onde Davi morava? Belém da Judéia, a menor cidade, desse tamanho. Sabe quem era a família de Davi? Uma família pequena. Sabe quem era Davi? O 8º filho. Quer dizer, era praticamente ninguém. Mas Deus olhou, encontrou ele e disse, esse aqui será um dos maiores reis que vai pisar nessa terra. E hoje nós estamos em 2022 e eu estou falando dele. Terceiro. Olha o que a Bíblia diz. Ele ajudava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Preste atenção. Honrava seu pai, deixando ele a par das coisas que aconteciam. José não é um cagueto. Não é um fofoqueiro. José, por não fazer a mesma coisa, tinha moral para contar para o pai as coisas erradas que os irmãos faziam. Entende? Sabe por que tem gente que não pode denunciar o erro? Porque está no mesmo erro junto. José tinha moral para dizer, esses caras não têm compromisso não, pai. Esses caras não têm compromisso não. Eles estão fazendo um monte de coisa errada. Quando você não se mistura com o que não presta, você tem moral
moral diante de Deus e moral diante dos homens. E aí, juntando essas peças, você dá elemento para Deus te dar sonhos, te dar visões e projetar um futuro especial para você. Honrava o seu pai, deixando ele a par das coisas erradas que aconteciam. Hein? Você precisa aprender a dar valor ao pastor que você tem sobre a sua vida, dar valor à igreja que você está, dar valor ao ministério que você serve, dar valor ao teu pai, à tua mãe, dar valor ao teu patrão, dar valor às pessoas que estão acima, aprendendo a honrá-los, entendeu? E deixá-los a par das coisas que estão acontecendo. Tem gente que fala tudo o que não deve, menos o que deve. Faça diferença, seja diferente. Deus tem projeto para nós. Se você for procurar na Bíblia, você vai encontrar uma série de exemplos de homens, de mulheres que entregaram um fundamento para Deus poder fazer coisas maravilhosas. Você lembra que Paulo é o perseguidor da igreja, né? Quando ele foi alcançado no caminho de Damasco, ele estava indo perseguir a igreja. Aí você pode dizer assim, pastor, mas que fundamento Paulo deu para Deus, para que Deus o alcançasse e usasse ele da forma que usou? É simples. Paulo diz assim, ó, quando eu fiz isso, quando eu persegui a igreja, persegui na ignorância, achando que estava prestando um serviço a Deus. Então veja, ele na ignorância dele estava perseguindo a igreja. Mas Deus sabia do potencial de Paulo de correr atrás para fazer a vontade de Deus, para colocar em prática aquilo que Deus havia determinado. E quando Deus muda a vida de Paulo, Paulo passa a ser o maior referencial fora Cristo do Novo Testamento. Ele tinha um fundamento de alguém compromissado, de alguém altamente envolvido com as coisas de Deus. Quer dizer, você vai olhar para a Bíblia e você não vai encontrar alguém sendo o que é do nada. Sempre tem uma base. Deus está nos chamando nessa noite. Você consegue ouvir a voz dele aí? Deus está chamando você nessa noite. Ei, sai do lugar que você está, do plano que você está, muda o teu comportamento, muda a tua visão, projete coisas grandes para a tua vida, entregue material na mão de Deus. Quando eu me entreguei minha vida para Jesus, eu orei a Deus, falei, Senhor, eu quero que o Senhor me capacite, eu quero conhecer a Tua palavra, eu quero entender, eu quero discernir a Tua palavra. Eu comecei a ler a Bíblia, e Deus me deu graça para conhecer e entender e discernir as coisas que estavam ali. E eu comecei a dizer para Deus, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero te servir aqui, eu quero te servir lá, mas sempre preocupado em entregar um material na mão de Deus, para que Deus pudesse olhar para mim e dizer o seguinte, não, esse cara não está só falando o que quer, ele quer de fato. Por quê? Porque ele transforma em ação, entendeu? Às vezes a gente faz um culto como esse aqui, a gente louva, a gente bate palma, a gente grita, e é muito bom a gente estar junto. Só que entenda o seguinte, a tua oração na tua casa, a tua leitura bíblica, o teu compromisso com Deus diário, é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai dar um fundamento sólido para você, é isso que vai deixar você no jeito, para que Deus possa te usar poderosamente. E aí você não vai nem perceber, de repente o Espírito Santo está ministrando no teu coração de uma forma extraordinária. E você está vivendo tudo que Deus tem para a tua vida. Amém? Então, ó, desperta o potencial que tem em você. Se você quiser, as coisas vão ser diferentes a partir de agora, é já. José foi para o Egito, ele passou por experiências terríveis, mas chegou o dia em que Deus o honrou. Ele estava diante de Faraó. Você consegue entender? A maior nação da época era o Egito. Faraó era considerado um deus. Você sabe disso? Faraó era considerado uma divindade, um deus. O Faraó tirou o anel dele, que é a mesma coisa da sua assinatura.
ele tirou o anel dele e colocou na mão de José. E disse o seguinte: eu sou faraó no Egito. Mas se você não der a palavra, ninguém se movimenta aqui. Você consegue entender o nível de autoridade que foi entregue para José? Quem entregou essa autoridade? Foi o faraó? Não, foi Deus. Por quê? Porque Deus tinha um propósito e José se encaixava dentro como uma ferramenta para cumprir esse propósito. Você, seja uma ferramenta para cumprir o propósito de Deus. Seja uma ferramenta para cumprir o propósito de Deus. Deus vai honrar você, você vai glorificar o Senhor e muitas vidas serão transformadas. Amém? Em nome de Jesus. Então, essa é a palavra que eu queria dar para vocês nessa noite. Desperte. Desperte. Pare de olhar para baixo. Às vezes a gente pega como referencial os piores. Tem gente que olha o que é de pior e fala assim, ó, ah, mas fulano faz isso, então se eu fizer metade eu estou bem. Não. A Bíblia diz que o nosso referencial principal é Cristo. E aí nós pegamos referenciais pessoais daqueles que cumprem a palavra de Deus. E nós vamos observando esses referenciais e vamos crescendo. Então, meu irmão, nivele por cima, nunca por baixo. Olhe sempre por cima. Olhe sempre as coisas que são do alto. Olhe sempre quem está mais compromissado, mais envolvido. E deixe esse ser o teu referencial. Amém? Em nome de Jesus. E seja você um influenciador. Fique de pé. Aleluia! Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Quero orar com você. Já pode? Sim, sim. Já pode vir, eu vou orar com eles aqui rapidinho e já vou passar para lá. Você ouviu o que eu preguei. Todas as vezes que nós ouvimos uma pregação, nós ficamos numa encruzilhada, um ponto de decisão. Está aqui comigo ou não? Glória a Deus? Você fica num ponto de decisão. E agora, o que eu faço? Se você quiser viver aquilo que eu estou pregando aqui, fale com Deus agora. Fala, Senhor, eu ouvi essa palavra, eu quero isso para a minha vida. Senhor, eu ouvi essa palavra, eu quero ser assim. Eu quero viver dessa forma. Me ajuda, me capacita. Feche seus olhos, comece a falar com Deus. Aleluia. É você e Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Poderoso, exaltado, glorioso. Ninguém se compara a ti. Os céus não podem contê-lo, Senhor. A tua grandeza excede o nosso entendimento. Mas ao mesmo tempo, Senhor, que ninguém pode contê-lo, o Senhor está aqui nessa noite, habita dentro de nós com o teu Espírito. Pai, eu oro, Senhor, oro pelos teus filhos nessa noite, cada um que veio aqui, ninguém está aqui à toa, ninguém está aqui, Senhor, ninguém caiu de paraquedas nesse lugar. Todos que estão aqui deveriam estar aqui para ouvir aquilo que foi ministrado nessa noite, para te adorar, para te exaltar, para engrandecer o teu santo nome. Agora, Pai Celestial, foi liberada uma palavra do altar, e muitos estão tomando posse dessa palavra no coração. Pai, que o teu Espírito dê força, que o seu Espírito, Pai Celestial, consolide essa palavra no coração desse jovem, dessa jovem, em nome de Jesus. Que haja neles um despertamento, que, Pai Celestial, o teu poder se manifeste, que eles sejam um instrumento, que eles sejam ferramenta nas tuas mãos, que o teu nome seja glorificado neles e através deles. Em Cristo Jesus, Pai, eu declaro, Senhor, sobre essa palavra que foi dada, um poder e uma autoridade espiritual, para que essa pessoa possa, Senhor, viver tudo isso em nome de Jesus. Na autoridade do Espírito Santo, eu declaro a vitória em nome de Jesus. Quem crê e toma posse diz amém.